Supremo benfeitor, anjos e homens deem louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, e a Deus Espírito glória dai. Amém. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Alegria celebrarmos juntos mais uma vez nessa noite o culto ao Senhor, culto de celebração, de gratidão a Deus pelas nossas famílias. Já adoramos e bendizemos o nome do Senhor com o cantar do hino de número 6, Doxologia. E agora quero convidar-lhe a que abramos as nossas Bíblias no Salmo 103, os versos 17 e 18. A palavra do Senhor nos diz assim: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Palavra do Senhor. Vamos orar ao Senhor, vamos falar com Deus. Senhor Deus, bendito seja o teu nome. Tememos o Senhor, reconhecemos que tu és Deus. E a tua palavra nos adverte que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Para tanto, Deus, ajuda-nos a perseverar diante do Senhor, a bendizer-lhe, a exaltar-te, a glorificar o teu nome, porque tu és santo, Senhor nosso, Senhor sobre todas as coisas. Seja adorado, seja bendito, seja exaltado, glorificado é o teu nome, para todo sempre em Cristo Jesus. Amém. Vamos ainda louvar o Senhor, cantando o hino de número 179, Saudação. Saudamo-vos, irmãos em Cristo, lembremos do que temos visto nesses anos pelas lutas e tentações. Atendidas foram nossas petições. Toda a glória seja o nome do Senhor. Vinde todos entoar o seu louvor. Saudamo-vos, irmãos em Cristo, lembrando que temos visto nesses anos pelas lutas, tentações. Atendidas foram vossas petições. Toda glória seja o nome do Senhor. Vinde todos entoar o seu louvor. Bem alto agora vamos nós cantar, que a terra e os céus virão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou, e com a sua mão nos ajudou. Um dia tão glorioso tem
de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, verso 32. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 32, nos diz assim: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Deus em Cristo nos perdoou. E é momento de confessarmos ao Senhor os nossos pecados, as nossas faltas. E depois de um momento de oração silenciosa, nós estaremos lendo o Salmo 78, no verso 4, que nos traz a promessa da graça. Esse é o momento onde eu e você temos a oportunidade de nos colocarmos, cada um, aonde estamos nesse momento, ouvindo e vendo esse vídeo, para que tenhamos a oportunidade de nos achegarmos ao altar do Senhor e receber do Senhor o seu perdão. Vamos falar com Deus. O Salmo 78, Salmo 78, verso 4, Salmo 78, verso 4, nos diz assim: não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. O Senhor tem feito maravilhas sobre nós e em nós, por nós e apesar de nós. E uma das maravilhas que o Senhor realizou em nós é a salvação a nós concedida por meio de Jesus, o seu Filho, que por meio do seu sangue nos purifica de todo o pecado. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer ao Senhor pelo favor, pela bênção do perdão, mas vamos também aproveitar esse momento não apenas para orar agradecendo a Deus pela bênção do perdão a nós concedido, mas também para intercedermos ao Senhor pelas nossas famílias. Curva sua fronte, vamos falar com Deus. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos perdoa, porque o Senhor purifica não apenas os nossos lábios, mas o nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a viver em novidade de vida e que as coisas antigas verdadeiramente tenham passado e que tudo se faça novo. Senhor, diante de Ti estamos e pedimos, Pai, em nome de Jesus, assiste, Senhor, as nossas famílias. Senhor, nos socorre. Senhor, ouve o nosso clamor. Senhor, dá-te pressa, Senhor, em acudir-nos. Assiste-nos, ó Deus, na nossa debilidade. Ó Deus, supra as nossas necessidades, Senhor. Senhor, nos socorre. Precisamos de Ti. Sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Mas em Ti, Senhor, cremos que somos mais que vencedores
em Cristo Jesus. Nos ajuda, Senhor, a perseverar diante desse dia mau. Nos ajuda, Senhor, nós imploramos em o nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, estamos nos aproximando do momento em que vamos ouvir a voz do Senhor ministrada a nós nessa noite. Mas antes de ouvirmos o Senhor falar através do seu servo, Reverendo Renato Porpino, nós vamos ainda bendizer o nome do Senhor. Com alegria, nós recebemos nessa noite o presbítero Marcos José, presbítero lá da primeira igreja presbiteriana em Duque de Caxias, meu padrinho de casamento, amigo de longa data. Já adoramos ao Senhor juntos em muitas oportunidades. E o presbítero Marcos vai nos conduzir na adoração ao nome do Senhor com algumas canções. Adoremos ao Senhor. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde a frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, assim, como a perfeição, a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és, como tu és, como tu és em nós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei
é o que me ama. Aquele que me ama ser amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Queridos irmãos, com alegria nos achegamos diante da palavra do Senhor, para sermos ministrados da parte do Senhor através da sua palavra. E com alegria nós recebemos nessa noite o reverendo Renato Porpino. Reverendo Renato Porpino é amigo de longa data, amigo não só do seminário, não só ministro do Evangelho como eu, mas o qual tivemos e temos a oportunidade de compartilhar momentos de amizade, de companheirismo. Reverendo Renato Porpino foi meu padrinho de casamento e hoje pastoreia a primeira igreja presbiteriana do Rio de Janeiro, como chamamos a querida Catedral Presbiteriana. E é com alegria que seremos apacentados através do seu servo, ministrados da parte do Senhor. E nós vamos orar nesse momento, nós vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem recebido a nossa adoração, a adoração que prestamos ao Senhor, ao Teu nome, tem nos conduzido à comunhão entre os irmãos e ao perdão dos nossos pecados e à gratidão pelo favor, pela bênção que tem nos concedido. Mas agora, de forma especial, haveremos de ouvir a Tua palavra e pedimos tão somente, Senhor, que as palavras da boca do Teu servo, o reverendo Renato, e o meditar do seu coração sejam agradáveis ao Senhor, rocha nossa e redentor nosso, e que nós sejamos edificados, consolados, confortados pelo poder ministrador da Tua palavra. Assim nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, mano, muito obrigado por estar conosco nessa noite. Apacenta o rebanho do Senhor. Ouçamos o Senhor falando aos nossos corações. Graça e paz, amados, da parte do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria poder estar com os irmãos nesta oportunidade de comemoração do mês do lar. Eu quero, primeiramente, me dirigir ao pastor da igreja, reverendo Roni Crespo, meu amigo de longa data, meu irmão. É uma alegria poder estar com você, a despeito de ser virtualmente. É uma alegria poder ser elencado dentre os seus amigos e é uma alegria ter você nessa mesma condição comigo. Quero me dirigir ao conselho da igreja, louvando a Deus pela oportunidade de estarmos juntos e rogando as bênçãos de Deus sobre a vida de cada um dos irmãos presbíteros, a fim de que do alto recebam a cada dia a iluminação necessária para a condução do rebanho do Senhor juntamente com o pastor. Quero me dirigir aos oficiais, diáconos, aos líderes de sociedades internas, a todas as forças de integração da igreja, aos grupos musicais, dizendo
é um prazer, é uma alegria poder estar com os irmãos. Nós vamos falar hoje de família e eu quero compartilhar com você o texto da Palavra de Deus que se encontra no livro dos Gênesis. Mas são 3 fragmentos deste livro, então nós não vamos lê-lo agora, nós vamos ler à medida que nós formos comentando na exposição da palavra, tá certo? Então, em primeiro lugar, nós queremos fazer os irmãos lembrar, eu sei que todo mundo sabe, apenas para lembrar, que a família é uma instituição divina, né? E em razão do pecado, o homem deturpou todos os conceitos que foram entregues a ele pelo próprio Deus, inclusive o conceito de família. Portanto, não há ninguém que seja, pela história universal da Bíblia, seja pela experiência pessoal, particular, existencial, relacional, que seja com o próximo consanguíneo, seja com o próximo irmão, que não tenha vivido experiências não tão agradáveis no ambiente da família. É óbvio que experiências boas foram vividas também, mas muitas vezes nós temos experiências desagradáveis dentro da nossa própria casa, não é assim? Você nunca viveu aquela experiência de um irmão se sentir menos amado e apontar para os pais, dizendo, olha, este aqui é o filho querido de vocês. Vocês nunca viveram essa experiência? Toda casa que tem mais de um filho, em alguma medida, acaba passando por isso, né? Na realidade, as pessoas interpretam os carinhos e os beijos a um irmão de forma diferente como interpretam os beijos, os abraços e os carinhos dados a ele. De modo que na relação entre irmãos não há essas romanticidades todas pregadas e colocadas em nós como um padrão que na verdade não existe nem na Bíblia. Uma vez que nós entendemos que o pecado tocou a todos os homens, conforme Romanos 3, capítulo 23, todos pecaram, o pecado tem consequências nas relações, inclusive nas relações de amor em família. Por conviverem juntos é que se medem, né? Por serem filhos do mesmo pai e da mesma mãe, e por isso disputam os mesmos amores, os mesmos favores, interpretam carinhos e privilégios de formas diferentes. Estou falando da relação entre irmãos, mas poderia falar também da relação de marido e mulher. Uma vez que nós criamos no inconsciente coletivo, especialmente dos servos do Senhor, criamos no inconsciente que vai ser o casamento cristão, vai ser um mar de rosas, vai ser um toboágua em Orlando, Flórida, num dia de sol. Na verdade, não é assim. Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver o quanto a relação dos seres humanos, sejam eles quais forem, irmanados nas mais diversas relações, o quanto essas relações são corrompidas, distorcidas e atrapalhadas pelo pecado. Eu gostaria de pensar um pouquinho sobre a família de Jacó. Pense, eu olho aqui para a minha casa, né? Lá na casa do pastor Roni também é assim. Um pai, uma mãe e 2 filhos. Meu irmão, de vez em quando, né, o filho desencapa, não sei na casa do Roni, aqui em casa, de vez em quando o filho desencapa. Um pai, uma mãe e 2 crianças. Pensemos na família de Jacó. Jacó estabelece uma relação de amor com Raquel, mas antes disso recebe Lia, e com Lia veio Zilpa, e aí você tem Zilpa, Raquel, Bila, Lia como mulheres. O contexto permitia esse tipo de relação. E da relação com Lia nasce Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon.
e posteriormente Diná, né? Da relação com Bila, a serva de Raquel, nasce Dan e Naftali. Da relação com Zilpa, serva de Lia, nasce Gade e Azer. E da relação com Raquel, nasce José e posteriormente Benjamim. Meu amigo, meu irmão, imagine o que aconteceu nessa casa. Porque a gente olha com uma romanticidade para os heróis da fé que a Bíblia nunca deu para nós essa romanticidade. A gente cria um estereótipo de que a família de Jacó, a família de Abraão, a família de Isaac, a família de quem quer que seja, na palavra de Deus, era uma família perfeita, como se fosse uma família de comerciais de manteiga. Já viu? Lembra? Aquelas famílias que a mulher já acorda com o cabelo feito, né? Maquiada, o homem já acorda com camisa de mão comprida e gravata, as crianças não derramam nada sobre a mesa, todos estão sentados, ninguém fala alto, e todos sorriem com aquele sorriso límpido, e as pessoas acreditam ser a família isto. E quando caminham na família, percebem que isto não é uma verdade. Eu gostaria de refletir com os irmãos rapidamente a respeito de verdades sobre a família. Nós temos algumas verdades a respeito da família e eu quero compartilhá-las com os irmãos. Gênesis capítulo 37. Gênesis 37. Nós vamos fazer a leitura do verso 3 e do verso 4. Gênesis 37, versos 3 e 4. A palavra de Deus diz assim: Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Esta é a família que eu acabei de mencionar para os irmãos. José, o filho da velhice, o filho da mulher a quem o pai amava, inevitavelmente isso teve uma relação com esta projeção de amor neste filho, José, fez para ele um presente, e os outros irmãos, como não receberam do mesmo presente, no mesmo dia, na mesma maneira, interpretaram isto de uma forma um tanto equivocada e não conseguiam olhar nem falar com José de uma forma adequada e pacífica. A primeira lição que eu quero compartilhar com os irmãos neste momento é que não há família sem relacionamento. Eu quero repetir para fixar. Não há família sem relacionamento. José era o filho querido, tinha mais proximidade com o pai. Na verdade, o que a gente precisa entender é que para ser família tem que haver relação. Tem que haver intimidade, tem que haver comunhão, tem que haver parceria, tem que haver diálogo, tem que haver tempo de qualidade, tem que haver gasto de energia e de demanda de agenda com aqueles que ocupam o mesmo lugar que você, estão debaixo do mesmo teto, vivendo sob as mesmas perspectivas e com os mesmos objetivos. Não há família sem relacionamento, irmãos. E aí eu quero compartilhar esta verdade com os irmãos na perspectiva de que muita gente, eu sei que na igreja de São Mateus não é assim, nem na catedral, em outras igrejas talvez seja, mas existem pessoas que moram no mesmo teto, debaixo do mesmo teto, e afirmam, por isso, que são família. No entanto, morar debaixo do mesmo teto não constitui alguém como membro de uma mesma família, porque não há família sem relacionamento. Havia até relacionamento do pai com José, mas dos irmãos com José não, porque eles não conseguiam falar pacificamente. O que acontece, queridos, é que você, na sua casa,
para ser considerado família, para que você considere que aquilo que você tem debaixo do mesmo teto é uma família, você tem que ter relacionamento. Isso significa dizer falar pacificamente. Isso significa dizer sentar-se à mesa para conversar como o outro está. Significa exortar em amor, significa gastar tempo, investir tempo. Não há família sem relacionamento, esqueça isso. Portanto, se você é daqueles membros de família que sofrem calados, você tem que repensar se isto de fato é uma relação familiar. Se você já não declara amor aos seus pais, se você é incapaz de declarar amor aos seus filhos, se você é incapaz de declarar amor ao seu cônjuge, se você não evidencia amor nas suas relações, meu irmão, não há família sem relacionamento. Sangue que passa nas veias não necessariamente constitui família. Não sem motivo, o livro de Provérbios fala que há amigos mais chegados que irmãos. Provérbios 18, 24. E por que a Bíblia fala disso? Que há amigos mais chegados que irmãos? Porque a Bíblia está falando de relacionamento e não de relação consanguínea. Então gaste tempo, meu irmão. Invista tempo. Exorte se necessário. Exorte em amor. Mas não deixe de declarar amor. Não deixe de gastar tempo. Você, adolescente, jovem, pare de chegar à sua casa e fingir que está falando ao telefone, dizendo apenas oi, 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 e vai para o seu quarto. Pare com isso. Tenha tempo para ouvir os seus pais, para ouvir os seus avós, para ouvir os mais velhos. Gaste tempo com o seu irmão. Se há alguma coisa que não está batendo, se algum aspecto da vida marcou você, sente com ele. Porque se tudo caminhar segundo a ordem natural das coisas, os seus pais vão partir antes de você. E ficarão nesta terra, se o Senhor Jesus não voltar antes, você e seus irmãos. Então perdoe. Então converse, dialogue. Eles não precisam ser iguais a você, mas precisam ser alvo do seu amor. Não há família sem relacionamento. Segundo lugar, não há relacionamento sem decepção. Primeiro, não há família sem relacionamento. Mas em segundo lugar, não há relacionamento sem decepção. Capítulo 37 do Gênesis, falando agora do verso 26 e do verso 27. Capítulo 37 de Gênesis, versos 26 e 27, a palavra de Deus diz assim: E então disse Judá a seus irmãos: De que nos aproveita matar o nosso irmão e vender-lhe o sangue? Ou esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a nossa mão, pois é nosso irmão e nossa carne. E seus irmãos concordaram em vender como escravo o seu próprio irmão. Se não há família sem relacionamento, entenda de uma vez para sempre, não há relacionamento sem decepção. O que acontece é que você, em razão de uma decepção no seu lar, em razão de uma decepção no seu ambiente familiar, em razão de uma decepção com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, você resolveu caminhar sozinho, porque você nutriu no seu coração uma mentira de que é possível caminhar como família sem decepcionar, sem magoar. É impossível, irmão. Vivamos com maturidade. Isso não vai acontecer nem na sua casa, nem na minha. É óbvio que eu já decepcionei e magoei a minha esposa. É claro que já fiz isso. É claro que ela já fez isso comigo também. É claro que na educação dos meus 2 filhos eu vou errar, como já errei, como erro agora. E o que cabe a nós é compreender que nós somos falhos. O pecado tocou a cada um de nós. Conforme já falei na introdução, Romanos capítulo 3, verso 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus.
Pare de projetar no seu pai uma perfeição que ele não tem. Pare de projetar na sua mãe uma perfeição que ela não tem. Pare de projetar nos seus filhos uma perfeição que eles não são dotados, uma vez que nós fomos alcançados pelo pecado em Adão. Então eles vão responder. Eles vão nutrir no coração mágoas. Eles vão maquinar o mal, assim como Judá e seus irmãos fizeram contra José. Se não há família sem relacionamento, não há relacionamento familiar que não seja marcado por decepção. Vai haver decepção, vai haver dor, vai haver erro e equívoco. E quando as dores surgirem, quando as decepções marcarem a sua relação, entenda, eles são humanos, pecadores, tem dias maus. Vai haver dias que a sua esposa, meu irmão, não vai ter paciência com aqueles equívocos diariamente cometidos por você. Vai haver dias, minha irmã, que o seu marido vai chegar e, se ele já tem poucas palavras, porque o homem normalmente é assim, vai haver dias que ele vai falar menos ainda. Como foi seu dia? Bom, entenda. Isso é a natureza pecaminosa dele, que em razão das suas dores e das suas angústias, fecha o seu coração e ele às vezes responde de uma forma inadequada. Os seus filhos vão errar, vão cair, vão se machucar, vão responder inadequadamente. O seu irmão vai vacilar com você. Não há família sem relacionamento e não há relacionamento sem decepção. Mas em terceiro e último lugar, se não há família sem relacionamento e se não há relacionamento sem decepção, em terceiro e último lugar, não há decepção que não possa ser tratada com perdão. Capítulo 50, agora você vai um pouquinho para frente na sua Bíblia aí, nós estamos no capítulo 37, você vai um pouquinho à frente, no capítulo 50, nós vamos ler dos versos 15 a 21. Desculpe. Capítulo 50 de Gênesis, versos do 15 ao 21. Diz assim: Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos. Prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim, os consolou e lhes falou ao coração. Se não há família sem relacionamento, e se não há relacionamento sem decepção, não há decepção que não possa ser tratada com perdão. A palavra do Senhor nos mostra, nesta história de José, que ele tinha, sim, motivos para agir como juiz. Mas ele diz: acaso estou eu no lugar de Deus?
e perdoa os seus irmãos. O que acontece, queridos, é que nós, por vezes, nos fechamos o nosso coração. Mesmo crentes em Jesus, mesmo sabendo que isto é uma incoerência, isso é uma inadequação com relação à fé que nos abraçou, que nos envolveu. Mesmo cada um de nós se dizendo que somos servos do Senhor, nós nutrimos no coração mágoas, dores, angústias contra pessoas da nossa própria família. Como se isto fosse possível para aqueles que são nova criatura no Senhor, conforme Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e a gente esquece esse texto e vive como o velho homem. Não, eu não vou perdoar. E eu vou sentar sobre esta mágoa e vou chocá-la, porque eu quero que ela viva no meu coração por todo o tempo da minha existência. Como se fosse possível isto. Como se fosse previsto isto, segundo o padrão da Escritura para a nossa vida. José não faz isso. José resolve perdoar. Porque ele entende que não há família sem relacionamento. Que não há relacionamento sem decepção. Mas ele entende também que não há decepção que não possa ser marcada por perdão. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O maior exemplo destas verdades nunca foi José. O maior exemplo dessas verdades é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele entendeu que para que nós fôssemos feitos família de Deus, nós deveríamos ter relacionamento com Ele. E Ele se encarnou. Viveu entre nós. E nessa relação familiar, ele foi decepcionado pelos seus. Ele entendeu na carne que não há família sem relacionamento e que não há relacionamento sem decepção. Mas louvado seja o seu nome. Ele também vivenciou a verdade de que não há decepção que não possa ser marcada por perdão. 1 João capítulo 1, verso 9 diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. O Senhor Jesus é o padrão. Ele é a referência. Seu pai não é a referência. Sua mãe não é a referência. Seus irmãos não são a referência. A referência é Jesus Cristo. Ele estabelece o relacionamento e mesmo quando decepcionado por mim e por você, ele se entrega em amor. Ele perdoa e reescreve a história. Que seja assim na sua casa, que seja assim na minha casa e que seja assim para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe rica e poderosamente, Igreja Presbiteriana de São Mateus. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, Reverendo Rony Crespo. Que Deus abençoe a sua vida, presbítero que compõe o conselho da igreja. Você, diácono, que compõe a junta diaconal. Você que compõe as forças de integração. Que o Senhor Jesus te abençoe e que a sua família seja uma bênção para a glória do Senhor, seguindo o exemplo, não de José, o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Que Ele abençoe você, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. O Senhor falou poderosamente aos nossos corações. Eu quero agradecer a Deus, porque em todo o tempo nos conduziu em excelência para juntos bendizermos o seu nome e nos abençoou em todas as programações desse mês de maio, tanto pela manhã na escola dominical, como nos cultos vespertinos, como os sábados nas mensagens de esperança. E eu quero agradecer ao reverendo Renato Porpino, ao presbítero Marcos, a quem o Senhor
os usou poderosamente nesse culto que tivemos e que ainda celebramos ao Senhor. Mas quero agradecer também a todos os pastores e levitas do Senhor que nos conduziram à adoração nesses dias de culto, de celebração, nas programações que tivemos durante todo esse mês. Quero agradecer também com alegria a nossa irmã Carol, que trouxe aos nossos corações todo sábado mensagens de esperança, frutificando e fortalecendo o nosso coração a enfrentarmos esse momento de pandemia, esse momento de crise e de tribulação que todos nós enfrentamos, mas que em nome de Jesus haveremos de vencer. Muito obrigado, irmã Carol. Deus continue abençoando sua vida e a sua família. Eu quero agradecer a Deus pelo conselho de nossa igreja, que em todo o tempo esteve apoiando as programações da igreja, incentivando, participando. Quero agradecer a todos os irmãos, membros da Igreja Presbiteriana de São Mateus, a todos que colaboraram, enviando vídeos, participando de alguma forma nos momentos de devocional, em todo o tempo, dispostos não só em aparecer diante das câmeras participando do culto, mas também intercedendo, compartilhando, convidando outras pessoas a ouvirem o Senhor falar aos nossos corações. Aos irmãos queridos, membros da Igreja Presbiteriana de São Mateus, nosso muito obrigado. Falando da Igreja Presbiteriana de São Mateus, nós queremos agradecer a Deus pela vida do Alain. O Alain, que abnegadamente se dispôs, não só preparando todo o material de divulgação, mas cuidando das redes sociais, esteve também editando, compartilhando os vídeos das nossas programações. Muito obrigado, Alain. Deus continue te abençoando poderosamente. Eu não poderia deixar de agradecer a Deus também pela minha família. Agradecer a Deus pela minha esposa, pela Viviane, que esteve nos incentivando e sugeriu ou grande parte das programações que nós tivemos, e de alguns irmãos que poderíamos convidar para estar conosco nesses dias. Amor, vida, muito obrigado. Que Deus continue abençoando o nosso lar, abençoando a nossa família, abençoando o nosso casamento. Mas eu quero agradecer a Deus também aos meus pequeninos, né? Esses dias de pandemia não é tão fácil gravar, né? Sem a interferência, sem o papai, sem a presença ou a voz dos nossos pequenos, né? E Deus em tudo nos abençoou. Em alguns momentos a gente teve os recursos de sonoplastia, ou do Isaac, ou do Benjamin, mas eu quero agradecer a Deus também pela vida dos meus filhos, pela vida do Isaac, pela vida do Benjamin, que nos apoiaram. Em alguns momentos Isaac até dirigiu, né, conduziu as gravações aqui onde gravamos todos os cultos e os estudos e as reuniões de oração. E eu quero agradecer a Deus, bem dizer o nome do Senhor, por cada um dos nossos queridos irmãos, por aqueles que nos socorreram nos momentos difíceis, né? Em alguns momentos, eu e Alain ficamos muito preocupados por causa da internet ou por causa de algum problema técnico, e graças a Deus, Deus nos abençoou através do irmão Ciro, que esteve também nos apoiando nesses dias. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Espero não ter esquecido de ninguém, e por isso
falei a toda a igreja presbiteriana de São Mateus. Mas eu quero agradecer também a você que, embora não membro da Igreja Presbiteriana de São Mateus, tem visto, tem compartilhado, tem seguido as redes sociais. Quero pedir a você que continue seguindo, continue desfrutando do que Deus tem nos abençoado e deseja que também compartilhemos da bênção de servir ao Senhor. Quero pedir a você que compartilhe com outros amigos as redes sociais da Igreja Presbiteriana de São Mateus, o YouTube, o Facebook, o Instagram, e em nome de Jesus, propagando assim o reino de Deus, não a Igreja Presbiteriana de São Mateus, mas compartilhando as boas novas de salvação. Vamos orar ao Senhor, receber a bênção do Senhor, e após a bênção do Senhor, então seremos conduzidos mais uma vez à adoração no nome do Senhor, através do nosso irmão presbítero Marcos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado porque falaste aos nossos corações. Bendito seja o teu nome, glorificado seja para todo sempre. Ajuda-nos não sermos meros ouvintes, mas sim operosos praticantes de tudo quanto aqui ouvimos. Que o Senhor nos ajude a colocar em prática no dia a dia da nossa vida, da nossa família. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, povo de propriedade exclusiva do Senhor, que a graça com paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo do Senhor, sejam sobre todos vós, irmãos, não apenas hoje, mas para todos sempre, em Cristo Jesus. Amém. Vamos juntos bendizer o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor. Através da comunhão com Deus, serei uma bênção, levarei o que Jesus me deu para minha casa. A vontade do Senhor governará meu lar. Cristo em minha casa viverá. Através da comunhão com Deus, serei uma bênção, levarei o que Jesus me deu para minha casa. A vontade do Senhor governará meu lar. Cristo em minha casa viverá. A minha família, meu Deus edificou. A minha casa é cheia de amor, juntos em uma só fé e na mesma direção, vivendo as promessas do Senhor. Pai, mãe, filho,
Projeto de Deus. Para todo sempre. A minha família, meu Deus edificou. A minha casa é cheia de amor. Juntos em uma só fé e na mesma direção, vivendo as promessas do Senhor, vivendo as promessas do Senhor. Palavras pra te agradecer por tudo que tens feito em minha casa. O teu carinho, tua atenção, em tudo eu vejo tua mão. Minha família é por ti abençoada. O Senhor é o Deus da minha casa. Jesus cuida de mim, cuida da minha casa, cuida da minha família e de tudo que é meu. Cuida da minha casa, cuida da minha família, cuida dos meus filhos e de tudo que é meu. Cuida da minha casa, cuida da minha família, cuida dos meus filhos e de tudo que é meu. Cuida da minha casa, cuida da minha família, cuida dos meus filhos e de tudo que é meu. Não encontro palavras pra te agradecer